Você já teve a sensação de estar atrasado na vida? A sensação de que você deveria estar mais longe ou que você já deveria ter resolvido algumas questões com determinada certa idade? Meu nome é Jander Gomes, eu sou astrólogo profissional, sou mestre em ciência da religião pela PUC de São Paulo e eu gosto de construir pontes entre espiritualidade e ciência. E nesse vídeo eu queria que a gente pensasse juntos sobre essa sensação de atraso que permeia essa nossa humanidade, essa nossa vida. Será que realmente a gente está atrasada? Será que essa sensação é construída, ela é herdada, ela é alimentada? Será que a gente carrega e perpetua isso sem perceber? E a primeira pergunta, e a mais óbvia que a gente precisa fazer, é aquela: como é que a gente sente que está atrasado? Porque, no mínimo, atraso é uma palavra muito curiosa. Em uma definição muito simples, atraso é o ato ou o efeito de demorar, adiar, ou você não cumprir com alguma coisa dentro de um prazo estabelecido. Agora, eu posso estar atrasado em relação a uma consulta porque existe, obviamente, um horário marcado. Eu também posso estar atrasado em relação a um voo, por exemplo, porque existe um horário específico para embarcar. Mas quando a gente fala da vida, é um atraso em relação a quê? Existe, então, um tempo correto para a gente se casar? Existe um tempo correto para que você encontre a sua vocação? Existe um tempo correto para ganhar dinheiro, para comprar uma casa? Existe um tempo correto para você descobrir quem você é? E se existe, quem é que foi que definiu esse cronograma? Onde é que ele está escrito? Eu faço essas perguntas, elas são muito óbvias, mas essa sensação de atraso, ela é muito real. É uma sensação que dói, ela gera ansiedade, gera angústia, ela faz a gente acreditar que existe alguma coisa de errado com a gente mesmo. Então, será que essa sensação ela fala de fato sobre a nossa vida, ou será que ela está falando sobre as referências que a gente usa para medir a nossa vida? Porque a questão aqui não é onde a gente está, mas sim a referência que a gente está usando para medir esse lugar. E é nesse momento que eu quero trazer para você um filósofo contemporâneo chamado Alain de Botton, que eu acredito que seja fenomenal para a gente entender essa questão que a gente está discutindo. Ele escreve um livro chamado Ansiedade de Status. Olha que coisa legal. E uma das observações mais interessantes que o Alain de Botton faz é que uma parte importante do sofrimento moderno, ele não vai nascer da pobreza. Não é porque você tem ou não algo que você vai se sentir mais feliz ou infeliz. Ele não está relacionado a esse ter no aspecto de riqueza. Esse sentimento, ele nasce da sensação de fracasso. Repito, uma parte importante do sofrimento moderno não nasce da pobreza, e sim da sensação de fracasso. Isso parece estranho à primeira vista, porque a gente costuma imaginar que o sofrimento está ligado apenas àquilo que falta a gente. Mas o Alain de Botton está chamando a atenção para outra coisa, para a maneira como a gente interpreta a nossa própria posição no mundo. Agora a gente para e pensa um pouquinho. Durante boa parte da história, as posições eram muito mais rígidas, as posições sociais. Em qual sentido? As pessoas elas nasciam dentro de uma determinada condição e muito provavelmente elas iam morrer dentro dessa determinada condição. E eu não estou falando aqui que isso seja uma coisa legal, que era melhor, nem que seja certo. Eu só estou te falando que isso produzia uma consequência psicológica diferente da que a gente tem hoje. As pessoas, elas não passavam a sua vida inteira se perguntando por que elas não tinham se tornado reis, nobres, rainhas, grandes proprietários de terra. Essa possibilidade, ela simplesmente não fazia parte da realidade dessas pessoas, não existia. Mas hoje, isso mudou completamente. Às vezes um pouco para melhor. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que hoje, o empresário, bilionário, a celebridade internacional,
o atleta ou a atleta com aquele corpo super definido e escultural, o influenciador digital, a pessoa mais rica do mundo e os seus amigos mais próximos aparecem para você na mesma tela, no que a gente fala do mesmo feed. E a gente tem que tomar cuidado com essa sensação de proximidade, de que todas essas pessoas fazem parte do nosso ciclo social. Elas fazem parte da nossa rede social. Mas do ciclo social é uma coisa absolutamente diferente. Por quê? Porque elas têm realidades que são muito opostas à nossa realidade. E aqui na frente, daqui a pouquinho, isso vai fazer mais sentido ainda. Só que o que acontece? Isso aqui vai produzir uma mudança gigantesca na forma como a gente vai perceber a gente mesmo. Na forma como a gente vai passar a transformar essas exceções em parâmetro, como se isso fosse a realidade. O sucesso, a conquista de milhões, quem veio do nada e conquistou tudo, é a realidade do sistema. Se você não está fazendo isso, você está errado. Então, o problema talvez não seja simplesmente a comparação. O problema passa a ser aquilo que a gente escolhe também usar como a nossa referência para medir esse sucesso. Será que as referências que você está usando, elas não estão muito distantes de você? Antes de eu ir para a astrologia, eu trabalhava com análise de mercado. Eu trabalhava com planilhas de Excel, com construção de CRM, aquele sistema chato que fica mandando mensagem para gente, com a equipe de TI, com análise de resultados, enfim, é tudo muito diferente do que eu faço hoje. E nessa transição de carreira, lá atrás, há 10 anos atrás, eu fui fazer cursos para me ajudar a entender o mercado, ou onde eu estava entrando ali. E algumas vezes, no começo, eu ajudei alguns colegas a fazerem análises de mercado do seu negócio, análise para si mesmo, pessoas que muitas vezes estavam na mesma situação que eu. E a pergunta era, lista seus principais concorrentes. Se você já fez análise de mercado, você deve ter passado por isso. E eu lembro de uma amiga especificamente, que dentro da função astróloga, ela também é astróloga, ela colocou a Cláudia Lisboa como competidora de mercado. Eu não sei se você conhece a Cláudia Lisboa, mas é uma pessoa que está na astrologia há muito tempo, tem livro escrito, trocentos mil seguidores, tem uma escola de formação na astrologia e eu não estou querendo tirar a competência dela porque ela é absolutamente competente, não tem nem que falar disso, de jeito nenhum. Mas eu estou querendo colocar aqui uma observação sobre o fato de uma pessoa que está começando no mercado agora querer se comparar com alguém que já está aí há anos, ele está essa pessoa como concorrente. Ah, então fulano fez 2 milhões vendendo curso online. Eu, Jander, conheço gente que faz mais que isso, que faz mais de 2, 3, 4, 5 milhões por ano vendendo curso online. Conheço, tá? Mas imagina você que está gravando o seu primeiro produto no digital, por exemplo, ou alguém, né, que você conheça, que esteja, já com essa intenção de faturar 1 milhão. Você vê onde a pessoa chegou, mas você não vê o que ela passou. Então, essa barra começa a ficar num nível absurdo. Você está se comparando com alguém que está ali, por exemplo, no mercado muito antes da pandemia. Isso é absolutamente desumano, desestimulante. Desculpa a palavra, mas é broxante isso aqui pra gente, tá? Então aqui, o que eu tô querendo entender é onde está essa régua, com o que você está se comparando, o que é esse grau de proximidade com essas figuras de sucesso, né, que a sociedade contemporânea, o capitalismo determina como sucesso, e aí se você não tem isso, você é um fracassado, uma fracassada. Então cuidado com essa comparação, porque muito do desânimo pode vir desse parâmetro absurdo que você está exposta a quase 24 horas por dia. E aí que entra uma segunda observação do Alain de Botton, que para mim é ainda mais importante essa segunda observação dele. A modernidade, ela traz uma promessa muito poderosa, de que qualquer pessoa pode chegar ao topo. Qualquer pessoa pode vencer, qualquer pessoa pode crescer, qualquer pessoa pode conquistar tudo aquilo que deseja. E tem algo de muito bonito nessa ideia, porque ela está falando sobre liberdade, ela está falando sobre prosperidade, ela também está falando sobre esperança. Mas ela produz um efeito colateral terrível. Por quê? Se qualquer pessoa pode chegar lá, quando eu não chego, a culpa é de quem? A conclusão parece inevitável, porque o problema é você, o problema sou eu. Caramba, pra não falar outra coisa. Você acha que você realmente pode fazer o que você quiser e chegar onde você quiser?
sem nenhuma limitação social, uma coisa é a liberdade, outra coisa me parece ser a inconsequência. A posição social, o meio que a gente trafega, a família de onde a gente vem, tudo isso influencia muito nas oportunidades que a gente tem na vida. Isso para não entrar em orientação sexual, em tom de pele, em cor, tudo isso vai influenciar. E eu não estou falando isso para desanimar ninguém, não. Pelo contrário, esse pensamento de talvez eu não tenha me esforçado o suficiente, talvez eu não seja inteligente o suficiente, talvez eu tenha feito escolhas erradas, talvez exista alguma coisa de errado comigo, talvez eu não saiba o suficiente, eu fico fazendo milhões de cursos e nunca coloco em prática. Eu conheço tantos clientes assim, tanta gente assim, já fui assim em algum momento por insegurança, né? Percebe como isso é diferente? Porque quando uma sociedade, ela diz pra gente que a gente não pode chegar em um determinado lugar, ela produz uma injustiça, isso pode ser cruel e isso limita. Mas quando uma sociedade diz pra você que você pode chegar em qualquer lugar e você não chega, isso é muito mais perigoso. A culpa passa a ser somente sua. E que cobrança a gente produz? Ou seja, o que essa sociedade produz é vergonha. A meritocracia produz esperança e vergonha ao mesmo tempo. Mais uma vez, o que a gente chama de meritocracia produz vergonha e esperança ao mesmo tempo. Porque agora a dificuldade deixa de parecer uma circunstância da vida e passa a parecer um defeito pessoal. É seu. Exatamente aí que vai surgir aquilo que o Alain de Botton vai chamar de ansiedade de status. Esse é o nome do livro dele, vou deixar aqui embaixo na descrição como uma referência. É uma preocupação constante com o nosso próprio valor, com o próprio reconhecimento, com o próprio lugar no mundo, porque no fundo a pergunta deixa de ser eu tô atrasada, eu tô atrasado, e passa a ser eu tenho valor. E aí que vem a resposta mais cruel dessa sociedade que a gente vive. Você sabe qual é essa resposta? A sociedade responde em alto e bom tom a essa pergunta o tempo todo. Através do dinheiro, através do sucesso, através do que a gente chama de uma carreira de sucesso, de um relacionamento de sucesso, dos muitos seguidores, das suas conquistas. Então, se você não tem isso, você não tem valor. Se você não saiu do zero, não fez não sei quantos milhões, você não tem valor. Se você não chegou ao cargo de presidente, de presidenta da empresa, você não tem valor. E a gente é carente. A gente precisa se sentir valorizado e se sentir valorizado. Agora, se você concorda com isso ou discorda, deixa seu comentário aí. Mas quero te falar que se você me acompanhou até aqui, eu quero te trazer uma outra questão. Olha que transferência de valor que a gente está vivendo nessa sociedade de hoje. Então, como é que a gente não pode acreditar que esse mundo, de alguma maneira, está precisando ser curado e que os valores estão absolutamente inversos e que, às vezes, esse mundo está doente de alguma maneira e a gente precisa de um certo grau de criticismo para não enlouquecer. A gente raramente se compara com quem está muito longe. Essa é uma outra ideia do Alain de Botton. Então você não vai sofrer porque você não é um bilionário. Você não vai sofrer porque você não é uma celebridade internacional. Na maior parte das vezes, você vai sofrer porque alguém parecidíssimo com você parece estar mais longe que você. Então a gente vai olhar sim pro colega da faculdade, pro amigo, pro irmão, para uma pessoa da família, para um primo, uma prima. A gente vai olhar para as pessoas que geralmente têm a mesma idade que a gente, alguém que faz parte do nosso universo social, e é justamente aí que vai nascer essa sensação de atraso. Porque a gente começa a olhar para a trajetória das pessoas como se elas fossem um cronograma que marca a existência da própria vida. Portanto, eu estou atrasado, atrasada. E talvez seja justamente nesse momento que a gente se perde, quando a gente transforma a nossa vida em uma corrida e transforma a trajetória dos outros numa medida de qual deveria ser o nosso próprio valor. Bom,
Se eu gosto de unir espiritualidade e ciência, te falei do pensamento filosófico do Alain de Botton, mas agora falta a gente investigar uma outra questão. E talvez aqui a gente chegue numa pergunta ainda mais importante. Poxa, né? Tá piorando aqui. Quem é que definiu essa linha de chegada? Porque depois de tudo isso, tem uma coisa que me chama ainda muito a atenção e quero saber se você pensa a mesma coisa. A gente vive como se existisse uma ordem natural para a vida. Primeiro estudar, depois trabalhar, depois encontrar alguém, depois casar, depois comprar uma casa, depois ter filho, conquistar a estabilidade, depois não sei mais o que tem aí. E a gente trata esse roteiro como se ele fosse uma verdade universal, como se ele tivesse escrito em pedra em algum lugar, como se fosse uma lei da existência humana. Mas uma das coisas que eu aprendi e aprendo estudando ciência da religião é que aquilo que parece muitas vezes natural para alguém é apenas uma circunstância cultural. A gente olha para o mundo através das nossas lentes e da lente da cultura que a gente nasce. Então, a religião, por exemplo, ela nos influenciou. A gente olha para o mundo através da religião que nos influenciou. A gente olha para o mundo através da sociedade em que a gente cresce, em que a gente está inserido. A gente olha para o mundo através das histórias que a gente ouve desde criança. E é por isso que eu gosto de fazer uma pergunta muito simples quando eu estou falando desse tema exatamente nesse momento. Será que uma pessoa que nasceu em outro tempo histórico sentiria esse mesmo atraso que você sente? Será que uma pessoa criada em outra tradição religiosa sentiria esse mesmo atraso? Será que uma pessoa criada em outra cultura mediria o valor dela pela vida dos outros, pelas conquistas do que a gente chama de mundo material, por esses mesmos critérios? Provavelmente não. Porque existem milhares de formas diferentes da gente compreender o que significa viver bem. Existe um antropólogo chamado Evans Pritchard, que ele estudou um povo africano, os N-U-E Nauer, tem gente que fala Nuer, enfim, no atual Sudão do Sul. Então isso existe, tá? Ele vai estudar esse povo africano no atual Sudão do Sul. E uma das coisas que chamou a atenção nos estudos dele foi a forma como esse povo organizava o tempo. Aqui no Ocidente, nós geralmente dizemos: eu tenho uma reunião às 14 horas. Então, daqui 3 semanas eu tenho algo. Ou no dia 15 de setembro eu tenho um compromisso. Já entre esse povo, em muitos contextos tradicionais, essa lógica era absolutamente invertida. Então eles falavam: quando a chuva chegar, eu farei tal coisa. Quando o gado for levado para determinada região, isso acontece. Quando terminar a estação da seca, ou quando acontecer determinada cerimônia. O que marcava as coisas não era o tempo, mas eram os acontecimentos. Isso inverte um pouquinho a lógica que a gente está acostumado, porque a vida ela não vai ser uma referência linear. Ou seja, a referência desse povo não era um calendário, a referência era a própria existência. Os acontecimentos marcavam isso. Porque hoje em dia a gente pensa: eu tenho 35 anos e eu ainda não fiz isso. Ou seja, a nossa idade, ela virou a régua, um marcador para a gente entender o que a gente fez e o que a gente não fez. Mas para um povo que organiza essa experiência em torno dos acontecimentos, a noção de tempo ela é absolutamente diferente. Ou seja, essa lógica ocidental para a gente perde força quando as pessoas se organizam dessa maneira como esse povo se organiza. Tudo está dentro de uma determinada cultura. Tudo está dentro de uma maneira de ver o mundo, através das lentes que você vê a sua vida, o que você vê o mundo. Ou seja, a pergunta aqui vai deixar de ser quantos anos você tem, e a pergunta vai ser o que você aprendeu independente do tempo. Você está encarando a vida
como uma experiência de aprendizado ou como uma corrida? Então, se você enxerga como uma corrida, seria bom começar a refletir sobre isso. Talvez uma das grandes diferenças da nossa sociedade seja que a gente transformou o tempo humano numa medida de desempenho. Não basta a gente viver uma experiência, ela precisa acontecer antes de uma determinada idade. Não é só encontrar um amor. Ele precisa acontecer no momento adequado, no momento correto. Não basta que você descubra a sua vocação. Não é suficiente descobrir uma vocação. Ela precisa aparecer dentro desse cronograma, no momento correto, que a gente criou para a gente mesmo. E aqui, quando eu estou usando o exemplo desses povos lá do Sudão, eu não quero dizer que esses povos estão certos. Eu só quero trazer que simplesmente a forma como a gente vive aqui no Ocidente, a nossa experiência do tempo, ela não é a única forma possível. Então, a nossa sensação de atraso, ela também não vai poder ser considerada uma verdade universal. Ela pode ser considerada dentro desse contexto. E aí eu te pergunto, em qual contexto você vive, quais métricas você cria para você. Comece, portanto, a entender para você o que significa sucesso, o que significa realização, qual que é o verdadeiro significado de propósito, o que significa viver uma vida que valeu a pena. Porque se você continuar se julgando através da regra e das medidas dos outros, isso não vai dar certo. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sofre mesmo como se a gente estivesse descumprindo uma lei universal, quando na verdade a gente está só descumprindo uma expectativa cultural. Isso leva a gente, obviamente, para uma outra questão ainda mais curiosa. Eu não paro, com as questões. Porque mesmo quando a gente começa a questionar essas expectativas sociais que eu estou falando, existe um lugar onde elas continuam muito perigosas ainda. Que parece que essas expectativas sociais, elas não estão aparecendo, mas elas estão ali com uma certa subjetividade. E esse território é a espiritualidade. E aqui eu não quero nem falar de uma religião específica, mas eu quero sim abordar o que algumas pessoas consideram genericamente como espiritualidade. Não vai caber aqui a gente definir conceito de espiritualidade, de religião, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu quero só te levar a pensar num ponto. Antes, a pergunta era, quanto dinheiro você ganhou? Agora a pergunta vira, o quanto você evoluiu espiritualmente? Antes era, qual cargo você ocupa? Agora vira, disfarçadamente, qual é seu nível de consciência? Antes era, o quanto você produziu? Agora vira, quanto você se curou? Quanto você expandiu? Quanto você despertou? Tudo é quantificável. É uma lógica, literalmente, de um sistema que fala sobre corrida, sobre chegar em algum lugar. E a gente está inserida dentro desse sistema, então vale a pena refletir. E eu não estou dizendo aqui que o que a gente considera como evolução seja algo ruim, nem que autoconhecimento seja ruim, mas parece que a espiritualidade de hoje em dia transformou a palavra evolução em mais uma obrigação, porque tem uma diferença enorme entre crescer e precisar crescer o tempo todo. Tem uma diferença enorme entre aprender e acreditar que toda experiência precisa virar um aprendizado. Isso é chato. Tem uma diferença enorme entre a gente amadurecer e acreditar que toda dor precisa ser transcendida. Às vezes a gente não dá conta e tá tudo bem. E talvez exista uma ironia nisso tudo. Porque o que a gente chama de espiritualidade, sem entrar nesse conceito, só falando genericamente, deveria ajudar a gente a questionar umas cobranças dessas aí, algumas dessas cobranças. E muitas vezes essa espiritualidade passou a reproduzir a mesma lógica desse desenvolvimento, dessa régua que a gente está falando ali atrás. A lógica da performance, a lógica da melhoria contínua, a lógica de que sempre existe uma versão melhor de você te esperando em algum lugar para ser alcançada. Isso é chato. Isso é chicote nas costas, 24 horas. A espiritualidade passa, então, a reproduzir uma lógica de desempenho, de produtividade, de aperfeiçoamento e de desenvolvimento contínuo. No Ocidente, e digo no Ocidente, talvez a gente tenha, sim,
transformado a espiritualidade numa corrida de desempenho. E nessa corrida reside exatamente a mesma lógica que a gente estava conversando um pouquinho ali atrás, que a gente usa para medir sucesso, produtividade e reconhecimento. A espiritualidade, ela começou, gente, a falar da linguagem da performance. E talvez depois de tudo isso, a gente possa voltar para a pergunta que abriu esse vídeo lá atrás. Será que você realmente está atrasado ou atrasada? Ou será que você simplesmente está usando uma régua que você nunca parou para questionar? Porque ao longo dessa conversa, a gente viu que essa sensação de atraso, ela não nasce, espontaneamente, não necessariamente apenas da nossa vida, da nossa existência. Ela nasce da comparação, ela nasce das expectativas, ela nasce das histórias que a gente herda, ela nasce das ideias que a gente vai absorvendo sem perceber, ela nasce da maneira como a gente aprende a enxergar o sucesso, ela nasce da maneira como a gente aprende a enxergar o tempo que eu usei como exemplo. E talvez seja exatamente por isso que essa sensação ela seja muito dolorosa, porque ela parece ser absolutamente verdadeira. Ela é sustentada por várias esferas da nossa vida. A sensação de estar atrasado, estar atrasada na vida, ela não vem somente daquilo que a gente ainda não conquistou. Ela fala também sobre quanto a gente valoriza, sobre o nosso valor, sobre pertencimento, sobre como a gente se reconhece, sobre reconhecimento. Então, um atraso pressupõe um cronograma. E aqui a gente tentou refletir sobre uma pergunta muito simples. Quem é que escreveu esse bendito desse cronograma? Quem é que decidiu a idade certa para você ter um amor ou amar, para você prosperar, para você descobrir o seu bendito do propósito? E hoje a gente tem uma indústria em torno de propósito. Quem é que descobriu a idade, definiu a idade certa que você deveria amadurecer em relação a um determinado tema? Porque se a gente for olhar para a história, quando a gente vai olhar para diferentes culturas, para diferentes religiões, para diferentes trajetórias, a resposta parece cada vez menos óbvia. Uma das coisas mais bonitas que a astrologia me ensina ao longo desses anos, e eu não estou querendo aqui dourar a pílula, é que não existe a possibilidade da gente ter duas histórias iguais. Não existem nunca duas histórias iguais. Não existem dois caminhos iguais, não existem duas jornadas iguais. Até um mapa de um irmão gêmeo, de uma irmã gêmea, ele se desdobra de uma maneira absolutamente diferente. E eu atendo gente assim. Se estiver assistindo, pode comentar aí. É inteiramente diferente. Talvez uma das formas mais profundas de sofrimento seja a gente passar a vida toda tentando viver o caminho de uma outra pessoa. A vida não é uma corrida, não. Ela é um caminho. E uma das grandes armadilhas que a gente pode cair é acreditar que a vida só tem valor quando a gente está avançando. Quando essa evolução vira obrigação, porque ser humano parece que virou um defeito. A gente precisa lembrar que antes de evoluir, antes de melhorar, antes de chegar em qualquer lugar, a gente precisa se permitir ser humano. A nossa vida é muito mais composta de erros do que de qualquer outra coisa. E quando eu tô falando erro aqui, eu não tô querendo te criticar, eu tô querendo falar de experiências, do que essa metáfora do sucesso 24 horas por dia. Então, defina para você o que é ser humano, o que ser humano representa para você. Porque se ser humano significa acertar o tempo todo, a gente já está sabendo da onde vem a fonte do seu sofrimento.